Bom, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. A todos que estão nos assistindo nesse momento no canal. Nem imaginava que estaria ao vivo, pastor Ricardo, pegou essa peça. Mas amém, eu sou um dos meus irmãos também que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Como o pastor Ricardo tem trago aqui, às quintas-feiras, nesse período agora, ele está falando sobre os juízes. E hoje nós vamos ouvir sobre a única mulher que se colocou na posição de uma mulher temente a Deus, de uma mulher que enxergava, sim, que o povo, naquele momento que ele estava vivendo, era um momento terrível de opressão. Então nós vamos ouvir sobre Débora, a juíza, a profetisa, a mulher que se coloca à disposição de Deus, não entendendo naquele momento, quando ela enxerga toda a situação que a sua nação está passando, mas ela não vê diferenças, ela não se coloca diminuída em nenhuma maneira, mas ela se coloca, nós vamos ver também no Cântico de Débora, que ela se coloca uma mãe por um povo sofrido, uma mãe por um povo que 20 anos oprimidos por um povo terrível, mas ela se coloca como uma mãe, a mãe de Israel. Amém? Nosso irmão Márcio já orou, e nós vamos ler aqui Juízes capítulo 4. Começa o capítulo 4, são 2 capítulos. O irmão Márcio terminou bem cedo, glória a Deus. Eu falei, pastor Ricardo, vai cantar mais um louvor, mas amém. É porque o Senhor quer falar conosco. Esse exemplo não é somente para Débora, mas é um exemplo para todos nós aqui, irmão Jesus. Porque o Senhor nos chama de igreja. O Senhor nos chama de noiva. Então ele não vê homem e mulher, ele vê a noiva de Cristo. Então hoje aqui nós estamos como a noiva do Senhor Jesus, amém? Capítulo 4, verso 1, assim diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Hazarote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, a mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras, que depois foi chamado Palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e atrairei a ti, para o ribeiro de Quison, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Isso, o Senhor usando Débora, falando para aquele homem Baraque. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulun e Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si. E Débora subiu com ele. E Éber, o queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogros de Moisés, e tinha estendido as suas tendas ao carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque vinha, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Hazarote dos gentios até o ribeiro de Quison. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu no monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após
dos carros, e após do exército até Hazarote dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, e o queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, que era o rei de Canaã, e o rei de Azor e a casa de Éber, o queneu. Aí entra uma segunda mulher, que talvez, por ouvir toda essa história, e nós vamos entender por que Deus usa uma mulher para matar aquele homem que era o algoz de Israel naquele momento. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele. E ali cravou a estaca na sua fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado do profundo sono, já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe disse ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que eles exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ler também, depois, o Cântico de Débora. E é no Cântico de Débora que nós entendemos por que aquela mulher se coloca à disposição de Deus. Então, entendamos, meus irmãos. Como eu disse no início, Débora, ela não viu em nenhum momento nenhuma dificuldade em estar diante daquele povo oprimido. Porque Débora foi a quarta juíza. Então já tinha passado outros 3 juízes. Então ela, no decorrer, ela foi vendo toda a ação que Deus fazia com o povo. Que Deus levantava homens, chamando esses homens para tirar do cativeiro o seu povo. Mas existia esse porém. E por isso Débora, ela vai falar lá na frente. Por que o povo ele voltava novamente a ser oprimido? Por que o povo ele voltava novamente a viver tudo aquilo que ele já havia passado? E os juízes ali libertavam aquele povo. Como foi algo que o pastor Ricardo ele falou no início, quando ele começou os estudos sobre juízes. O coração do homem ele é inclinado. Por mais que hoje a gente tenha a Bíblia, hoje a gente tenha todas as palavras compiladas, Velho e Novo Testamento, o povo ainda permanece igual. O povo de Deus, que se diz povo de Deus, porque esses eram o povo de Deus. Era a nação de Israel. A nação que Deus prometeu uma terra. A nação que Deus prometeu que seria com eles todos os dias de suas vidas. E o Senhor também disse para eles, para que todos os inimigos, quando eles entrassem naquela terra, era para que eles retirassem, lutassem, vencessem, prevalecessem sobre esses inimigos. Para que a terra vivesse em paz. Para que eles não fossem afligidos por nenhuma doutrina ou ensinamento desses povos que estavam naquela terra. Deus deu, Deus dá promessa, e Deus é um Deus que cumpre. O Senhor Jesus, né? Ele fala através da sua palavra que Deus ele é vivo, ele é real, ele é poderoso. E ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o povo é inclinado novamente a viver as idolatrias da qual eles saíram do Egito. Quantas e quantas gerações, quantos pais e filhos nasceram e morreram, mas ainda permaneciam com seus deuses. Não só nos seus corações, mas também palpável. Por isso Josué, ele fala no final ali já do seu livro, ele fala para que aquele povo retirasse os ídolos que estavam ainda guardados. Agora imagine na sua mente, o Senhor ele faz toda aquela operação no deserto. Ele dá a vitória, o povo toma a terra.
Josué levado ali pelo Senhor, fazer com que aquele povo tomasse aquela terra que ele prometeu. E ainda assim, escondiam seus ídolos nos seus corações. E também imagens. Então Débora, ela via tudo isso. Ela via toda aquela opressão que aquele povo, naquele momento, onde ela se coloca à disposição de Deus, ela via. Então, no Cântico de Débora, depois nós vamos ler, ela fala: porque vocês idolatravam, vocês colocavam ídolos novamente nos seus corações, os inimigos vieram pela porta. Por isso, aquela mulher, vendo naquele momento que toda aquela opressão, ninguém se levantava, ela se coloca à disposição. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui nesse momento. Usa a minha vida. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar para este povo. Porque o Senhor não chamou ela para ela estar à frente de um exército, uma batalha com os outros juízes. Deus chama ela para profetizar a palavra dele para aquele povo. Para mostrar para aquele povo que o Senhor estava vendo tudo o que eles estavam fazendo. A toda a idolatria e todo o pecado que abomina tamanhamente. Traz para Deus uma tristeza tamanha. É como nós hoje em dia. Às vezes nós lemos a Bíblia e vemos as coisas do passado e falamos: meu Deus, que povo terrível. Mas olha nós hoje em dia. Deus às vezes levanta homens e mulheres para trazer palavras edificantes, palavras de exortação, palavras de que nós possamos alertar a nossa vida. E até os dias de hoje, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Só que muitos de nós, às vezes, nos acovardamos. Nos acovardamos em ver situações e nos calar. Ver situações, ver erros e problemas e se calar. Deus vai resolver. Não. Deus, às vezes, quer de nós um posicionamento. Um posicionamento, porque aquela mulher, ela era casada. A Bíblia não mostra se esse homem, o que ele era. Mas ela não colocou empecilhos nenhum para realizar uma grande obra. Para realizar uma grande obra que aquele povo estava submetido. E dessa vez, algo muito diferente. A Bíblia mostra que aqueles homens, que aquele exército guiado por Cícera, ele tinha 900 carros ferrados, 20 anos oprimia os filhos de Israel. Você sabia que esse povo, que oprimia Israel por 20 anos, foi o povo que está descrito no livro de Josué e também no livro de Juízes, que o Senhor deu ordem para eles retirá-los daquela terra. Chegou um momento onde Efraim e Manassés, eles vão reclamar com Josué, por causa desse povo, que esses carros de ferro já existiam. Eles só acrescentaram mais. São 900 carros agora. Lá atrás, talvez eles tivessem só 100 ou só 20. Mas dado a questão que o povo não lutou, que o povo deixou, que o povo imaginava, talvez na mente deles, não, nós somos o povo de Deus, o Senhor vai nos guardar e nos proteger. Mas o Senhor, usando a vida de Josué, ele fala: junta você e Manassés, vocês são um povo grande, vocês podem derrotar eles. Aí nós imaginamos, mas são carros de ferro. Vamos botar no dia de hoje. Às vezes enfrentamos dificuldades tão grandes na nossa vida, potestades e principados tão grandes, que nós tememos. Foi o caso de Efraim. Mas Josué fala: junta Manassés contigo. Meus irmãos, muitos de nós passamos por lutas. Muitos de nós passamos por dificuldades na nossa vida. E nós achamos muitas das vezes que o nosso inimigo vai nos vencer. Mas o Senhor, ele usa alguém e fala: você nunca está sozinho. Você não está sozinho. Junta teu irmão. Fala com ele para lutar esta guerra contigo. E vocês vencerão, porque vocês são maiores. Hoje o Senhor diz para nós o quê? Maior é o que ele usou ali para falar através do profeta. Aleluia, obrigada, está muito certo. Através do profeta, e fala para Geazi: maior é o que está conosco do que está com eles. É a mesma coisa até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Esse inimigo, ele continuou na terra, próximo ao povo de Deus. Muitas das vezes nós
Só um minuto. Muitas das vezes nós deixamos o nosso inimigo estar perto de nós. Muitas das vezes nós deixamos o inimigo, sabendo quem ele é, o que ele tem, a arma que ele tem, e nós não lutamos contra ele. Nós deixamos e pensamos assim: o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Mas existe um grande detalhe, meus irmãos. Nós não somos pessoas comuns dessa terra. Nós não fomos retirados do lamaçal do pecado ao qual vivíamos, ao qual tínhamos uma vida terrível e abominável aos olhos do Senhor. O sangue de Cristo nos tornou justos perante os olhos de Deus. E o Senhor, Ele diz, tanto para aquele povo ali naquele momento, que Ele não tirou o inimigo. E esse inimigo começou então, vários inimigos cercaram Israel, mas chegou o momento desse povo. Há vários inimigos que nós enfrentamos, meus irmãos. Há várias lutas que nós passamos. E se nós não enfrentarmos aquele que nos oprime, aquele que você sabe que ele pode chegar até você e fazer coisa pior com você, e você deixa o teu inimigo avançar contra você. Mas o Senhor, Ele diz, mais uma vez eu repito, maior é o que está conosco. O Espírito Santo de Deus, a presença santa do Senhor, ela habita em nós. Nós somos um vaso de barro, sim, onde a excelência nunca estará em nossas vidas, mas sempre será a excelência da glória do nosso Senhor Jesus, Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. Então o Senhor, Ele diz em Efésios 6,10, existe armadura para o meu povo, e eu dei essa armadura para o meu povo. Por que não lutar? Nunca se acovarde, porque maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. Se você acha que a tua batalha é difícil, você não vai vencer sozinho, chame teu irmão, chame a tua irmã e lute com eles, junto com eles, essa batalha. Porque aquele exército lá atrás, quando eles começaram a tomar posse da terra, não sei o tamanho que eles eram, mas agora eles oprimiram o povo, a descendência daquele povo que não tomaram uma atitude para arrancá-los da terra. Mesmo que eles tivessem todos esses carros, não 900, mas talvez 100 ou talvez 80, e não tomaram posse daquilo que Deus deu. Assim é a nossa bênção. Deus nos dá algo. Deus nos dá presentes, bênçãos, coisas que o nome do Senhor será exaltado através da minha vida e da sua vida. Mas por covardia, aquele momento, aquele inimigo não fez nada. Mas a descendência daquele povo que não tomou uma atitude, oprimiu o povo agora por 20 anos. E agora com um número maior de carros de ferro. Imagina. Nós sabemos que Cristo está para voltar e buscar a sua noiva. Mas vamos imaginar que a gente tivesse 50 anos ainda à nossa frente. Situações em nossas vidas e maldições em nossas vidas tem que ser quebrada, às vezes em nós, nas nossas vidas. O vícios, prostituição, bebedeira, como eu falei dos vícios e coisas talvez terríveis. Quando nós nos convertemos, essas maldições têm que ser quebradas. Tem atitudes que demônios só saem por atitudes nossas. Deus, o Senhor Jesus, Ele nos ajuda sim, mas por a tua atitude, Deus faz aquela maldição cessar sobre a tua vida. Agora imagina, você não quebrou essa maldição. Você permite ela ainda permear sobre a tua família. Talvez na tua vida nada aconteceu, mas talvez na vida do seu neto, da sua neta, ou da sua filha ou do seu filho, essa maldição vem sobre eles. Foi o que aconteceu aqui. Essa atitude lá atrás trouxe uma grande consequência. 20 anos de uma opressão terrível. Agora imagina, aquele povo estava sendo oprimido, onde as pessoas que eram e plantavam e colhiam, elas não conseguiam mais passar. Elas eram oprimidas, elas sofriam. Imagina, você ver o teu neto
ou teu filho ou tua filha, sofrendo uma maldição de prostituição, porque você não tomou uma atitude lá atrás. Ou você vê o seu filho, sua filha, seu neto, seus parentes ter a maldição de câncer. Como a gente ouve, às vezes, muitas vezes, não, a minha família, isso aí já passa de geração em geração. Câncer é uma maldição, é um demônio. Mas na tua vida ela poderia ter sido quebrada. Problemas cardíacos, também as pessoas falam, hoje em dia é fácil, você toma um remédio, está tudo resolvido. É uma maldição que você pode quebrar, para que isso não venha para a sua descendência. Para que você possa, através da presença do Senhor Jesus, mostrar para a sua família, para os seus filhos mostrarem para os seus netos, os netos para os bisnetos, e falar, o meu avô, a minha avó, passou por esse problema, mas eles, por serem servos do Deus Altíssimo, não deixaram que toda a bênção e a promessa de Deus saísse da vida deles. Por isso nós não sofremos. Porque se aquele povo lá atrás poderiam ter outros inimigos, sim, poderiam. Mas esse daqui especificamente, a palavra mostra lá atrás que eles poderiam ter vencido eles. Então Débora, aquela mulher, ela não vê empecilhos, ela não vê dificuldades, ela não vê problema nenhum em se colocar à prontidão de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, Pai, para que o Senhor use a minha vida, para que esse povo venha entender que eles passam tudo isso porque eles te deixaram, porque eles esqueceram da tua palavra, porque eles esqueceram da tua promessa, porque eles esqueceram de tudo que o Senhor poderia fazer na vida deles. E eu me coloco aqui, Pai, como uma mãe, as mulheres, as minhas irmãs que são mães, digam amém, amém, glória a Deus, amém. Nós somos essas mulheres dentro do nosso lar. Nós somos Débora. Muitas das vezes nós estamos vendo perigo, nós estamos vendo dificuldades, nós estamos vendo situações que lá na frente isso vai ter um problema. Mas nós nos acovardamos, nós nos calamos, ou nem sequer muitas das vezes vamos para o joelho ou pagamos preço de jejum pela nossa família. Nós nos tornamos mulheres covardes. E a palavra de Deus, ela mostra que Débora, ela subia um monte para se assentar debaixo de uma palmeira. Uma palmeira firme. As suas raízes são profundas. Aquela palmeira era o Senhor. E aquela palmeira, ela estava ali, Débora se colocava à prontidão do povo para aconselhar, para mostrar para eles o que eles tinham que fazer. Por isso o povo clamava. Aquela mulher conseguiu levantar no coração de Israel um coração que clamou a Deus para que Deus mudasse o cativeiro, para que Deus mudasse tudo aquilo que eles viviam, toda uma situação terrível. Como eles poderiam lutar com carros de ferro? Impossível. Mas aquela mulher, ela acreditou no Senhor. Aquela mulher, ela acreditou que Deus poderia mudar todo aquele quadro. E ela fez com que aquele povo se movesse e clamasse a Deus. Então, no tempo determinado, Deus chama Baraque e fala para Débora, chama ele e fala que ele vai guerrear a favor do povo de Deus e libertar toda aquela opressão daquele povo que tem 900 carros de ferro. Muitas vezes, eu ouvi isso por muitos anos. Nós ouvimos por muitos anos que Débora, ela se levanta porque naquele momento, naquele período, os homens se acovardaram. Nós ouvimos, eu falo por mim, não sei se os irmãos, mas muitas pregações, muitas pessoas falando que Deus naquele momento, ele teve que levantar Débora porque nenhum homem se colocou numa posição. Só que quando nós vamos estudar minuciosamente
Por isso que o Senhor Jesus ele fala, examinar. Muitos de nós somente lê a palavra, como há muitos anos eu fazia. Mas quando você passa a examinar, como se você garimpasse a palavra de Deus, como se você quisesse tirar todo o tesouro que está nela, tudo aquilo que o Senhor está falando nas entrelinhas. Assim nós devemos fazer isso, é examinar as Escrituras. E buscando nas entrelinhas, estudando esse texto várias vezes, e buscando no hebraico, na tradução do grego, a palavra hebraica, o que ela estava querendo dizer, a história de Débora, por que tudo aquilo ali. Eu entendi que Baraque não era um covarde. Que Deus, naquele momento, ele não chamou nenhum homem, porque Deus quis levantar uma mulher para estar realmente nessa posição de mãe. O homem, ele nunca vai fazer o papel de mãe. Por mais às vezes que tenha que cumprir obrigações de mãe, eu falo isso para os nossos dias, mas naquele momento, Deus levanta Débora com algo específico. Aí muitos falam assim, você está vendo? Mas Baraque fala que ele só vai se Débora for com ele. Entendam, meus irmãos. O Senhor, ele não falou diretamente com Baraque. Ele usou o profeta. Ele usou Débora. Por quê? Porque Débora, sim, ela se coloca nessa posição. Ela quis. Ela fez uma escolha. Débora fez uma escolha. Ela quis ser a pessoa que Deus poderia usar. No cântico, a gente vai entender isso, a gente vai lá. Então, Débora, ela quis se colocar nessa posição. Só que Deus, aí a gente pensa, poxa, assim, então não existe homem valente para ir. Por que Deus não falou para Débora? Junta o exército, chama homens da tribo de Naftali e de Zebulun, fala que eu estou mandando, que eles vão à guerra e você vai na frente da guerra. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus não fez isso? Porque naquele momento, Deus quis mostrar algo diferente para aquele povo. Deus não levantou um juiz logo, porque o povo clamava. Deus quis dar ao povo a oportunidade de arrependimento e ouvir de um profeta aquilo que eles estavam fazendo de errado. Porque depois o único profeta que a palavra mostra de juízes foi Samuel. Os outros eram juízes levantados por Deus. Mas Deus quis fazer aquele povo gerar um sentimento deles, no coração deles. Então ele chama Baraque e fala para Baraque que ele vai liderar o exército. Só que Baraque ele fala assim, eu só vou se você for comigo. Na cabeça de Baraque, se Deus fala com Débora e Deus fala para ela que ele vai me usar, ela tem que ir comigo. Ela tem que estar comigo. Porque se Deus falar para mim fazer outra estratégia, como eu vou saber? Porque se Deus chama ela. Então Débora, ela vai como a presença de Deus naquele exército. A presença de Deus se apresentava juntamente com aquele exército fisicamente. Então às vezes na nossa cabeça ela fala assim, meu Deus, mas como isso? Ela poderia falar para ele, olha, Deus falou para você fazer isso, eu não vou. Eu vou ficar aqui intercedendo por você, você vai. Ele, não. Eu quero a presença de Deus ao meu lado. Eu quero a presença do Senhor no meu lado para lutar comigo, para que esse povo veja que esse grande exército que tem carros de ferro, ele não é maior do que a presença de Deus. Você é a mulher que Deus usou para levantar esse povo. Eu guiarei esse exército, mas a presença do Senhor estará conosco. Muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos sim. Por isso Deus levanta pastores. Deus levanta homens e mulheres de oração. Para nos fortalecer. Para falar para nós. Vamos em frente. Confia no Senhor. O Senhor é conosco nessa batalha. O Senhor está direcionando todas as coisas. Até o tempo onde o próprio Baraque, ele vai à frente, sim, daquele exército. E ele domina todas as coisas. Mas existe um outro detalhe que também passamos muitos anos pensando. Tanto é que não tinha homem, ele era um covarde. E Deus falou, porque ele chama Débora para ir com ele, fala que a honra não será dele, mas de uma mulher. Deus,
o Senhor dos Exércitos. Ele quis mostrar para o povo de Canaã que todas as coisas terríveis que eles faziam com os outros povos e faziam com as mulheres daqueles povos, eles estupravam mulheres dos outros povos. Eles envergonhavam mulheres, a ponto que no Cântico de Débora mostra que a mãe de Cícera aguardava ele chegar. E as mulheres falaram, às vezes ele está repartindo as mulheres. Imagina, Deus quis honrar todas as mulheres dos povos que foram assolados por Canaã. Deus às vezes quer levantar você, mulher, você, mulher, você, mulher, você, mulher, para honrar o nome de Deus em uma situação. Deus às vezes quer usar a tua vida, mulher. Deus quer usar a tua vida para Deus ser honrado. Nunca se coloque, minha irmã, numa posição maior do que o seu esposo. Nunca se coloque numa posição, não é isso que eu estou querendo dizer. Nunca se coloque numa posição que você é superior ao seu marido. Não é. Quando o meu esposo se converteu, eu já tinha 10 anos de convertida. 10 anos. Mas para a honra e glória do Senhor, eu sempre orava ao Senhor para que Ele fosse, por Deus, a liderança da casa, o cabeça da casa, o homem que nos guiaria, que guiaria a sua família, que estaria à frente de batalhas por Ele ser o cabeça. Então a palavra chama as mulheres sábias, não é isso? Então a mulher sábia, ela nunca vai se colocar acima do seu esposo. Ela sempre vai, não, você está certo, mesmo que ele esteja errado, você vai para o joelho. Senhor, mostra que a certeza não está nele. E o Senhor, Ele mostra. Mas você não tem uma voz altiva para bater boca, para discutir, para falar isso ou aquilo. Seja mansa, sábia, prudente, uma mulher honrada dentro do teu lar. Que você é uma mulher de oração. Então, Débora e Jael foram duas mulheres usadas no contexto de Juízes para honrar Deus. E Jael foi a mulher, por isso o Senhor fala aqui. Certamente, no versículo 9, disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho. No original hebraico, ali fala, eu irei contigo, porém a honra, a glória de Deus será dada para uma mulher, para te entregar Cícera na tua mão. Por quê? Por isso que eu expliquei. Mulheres eram violentadas. Mulheres sofreram com esse povo tão terrível. E Deus usa uma mulher para mostrar para aquele povo, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, para mostrar para aquele povo que a honra da morte daquele que fazia coisas terríveis foi pela mão de uma mulher. Agora um detalhe. O marido de Jael, a palavra nos dá a entender pela interpretação do texto, que foi ele que avisou a Cícera, ao exército de Cícera, que o exército de Israel estava vindo contra ele. Qual a atitude daquela mulher? Ela poderia nunca ter feito essa situação. Por obediência ao seu marido. Por obediência, porque dá-se a entender pela interpretação que foram eles. Ele, no caso, que avisou o exército. Mas, assim como Jael ouviu desse homem as histórias dele, ela também ouviu que Israel se levantou para lutar contra um exército e estava ali uma mulher juntamente com aquele exército, sem temer a nada, sem temer se ela poderia morrer ou não, sem temer o que poderia acontecer com ela. Eu creio, a Bíblia não me mostra isso, mas eu creio que aquela mulher, ela se levanta com um ímpeto tão grande, e quando aquele homem se aproxima da tenda, a palavra mostra que ela retira uma estaca da sua tenda. A tenda poderia cair, mas ela pega aquela estaca. E outro detalhe muito grande. Quando uma pessoa que você tem uma admiração, ou que você respeita, chega na sua casa,
você vai servir água. Porque eles estavam no deserto, no local seco. Então serviria água. Mas olha o que Jael faz. Com tamanha sabedoria, muita sabedoria, ela dá leite ao homem cansado. Leite é gordura. No cântico também de Débora fala que ali ela deu nata. Então fez com que aquele homem ele adormecesse e caísse. Porque nunca ela conseguiria enfrentar o inimigo. Nunca ela conseguiria. O que a palavra me mostra? Por mais que, às vezes, mulheres ao nosso redor não sejam cristãs, elas nos observam. Por mais que ao nosso redor sejam mulheres, umas cristãs, mas a tua vizinha, a tua parente, a tua mãe, a tua avó, a tua tia, a tua sobrinha, ela não seja cristã, ela vê pela sua atitude a coragem de lutar contra algo muito terrível que está assolando a sua casa. O que a palavra fala então? Nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Nós somos observadas. Toda a nossa conduta, não pense você, minha irmã, ou até meu irmão, que a sua conduta não é observada, que a sua vida não é olhada, que as pessoas não olham para você e veem as suas atitudes. As pessoas nos observam, as pessoas nos olham, as pessoas querem ver qual é a nossa atitude diante de situações que elas também sabem que nós estamos enfrentando. Às vezes passamos situações tão terríveis, difíceis, que a nossa atitude, a nossa coragem, a nossa confiança plena no Senhor vai mover o coração de outras pessoas que mesmo ainda não tendo a intimidade plena com Deus completa, ela vai tomar uma atitude. Ela vai tomar uma atitude porque ela viu em você a tua atitude, a tua coragem. E fala assim, não, tem uma mulher nesse exército. Tem uma mulher nesse exército lutando contra um povo que é terrível. E o meu marido é amigo deles. Imagina a mente dessa mulher. Ela sabia de tudo. Porque a palavra mostra que eles tinham paz. Está aqui, ó. Queneu, portanto, havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o Queneu. Imagina isso na cabeça dela. Quantos anos ela viu essa situação? Quantos anos ela soube de Cícera? Quantos anos ela soube que aquele inimigo fazia? Assim são as pessoas ao nosso redor. As pessoas às vezes veem situações, exemplo, o pastor Ricardo mora ali. Olha a situação que passa ali, aquelas pessoas, quantos não são cristãos, mas estão naquela situação e eu creio que eles têm um desejo imenso de estar livre daquele posicionamento que eles vivem ali, do tráfico, aquela situação toda, situações que o pastor Ricardo já contou, de ter que ver as pessoas mortas na frente dele. Cadê a atitude nossa perante o Senhor de juntar aquele povo ali, porque eu creio que tem muita igreja ali dentro. Creio que tem. Junta aquele povo, bota naquela praça, uma vez nós fomos pregar lá, já tem muitos anos, bota o povo de joelho, o povo de Deus, e clama a Deus, Senhor, se o Senhor é Deus, faz todas essas coisas cair por terra, todos esses demônios que estão agindo na vida desses homens, e liberta, livra este bairro de toda a opressão maligna. Agora eu digo para você, quantas pessoas não são cristãs? E veem as atitudes dos cristãos que não tomam o posicionamento. O sangue dessas vidas serão cobrados. Porque nós nos calamos. Nós nos calamos. Atitudes que nós poderíamos fazer. Atitudes que nós poderíamos falar e abrir olhos. Não fazemos. Mas aquela mulher, ela não se importou com a atitude que o seu marido poderia tomar. Ela não se importou com isso. Exemplo, Abigail, vendo um marido insano, indo contra o exército de Davi, que poderia consumir toda a casa dela. Ela agiu com sabedoria. Ela foi e se colocou aos pés de Davi. E pediu clemência. Deu alimento. Abençoou ali com alimento aquele exército. Atitudes, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes são necessárias nós tomarmos. Abigail,
ela não teve medo da reação do seu esposo. Assim como esta mulher Jael. Ela não teve medo daquilo que ela poderia receber do seu esposo. A casa dela poderia cair. E se ela tivesse pego uma estaca que era de uma fundação? Mas ela era conhecedora, porque o seu marido trabalhava com isso. O que ela faz? Com muita sabedoria, ela toma uma atitude e ela fala: isso vai acabar hoje. Isso vai acabar hoje. O que esse exército faz contra o povo de Israel vai acabar hoje. Eu não aguento mais ouvir essas histórias na minha casa. Porque se eles tinham paz, eles poderiam frequentar a casa dela. O que essa mulher não deve ter ouvido? O que histórias ela não deve ter ouvido, que eles se vangloriavam daquilo que eles faziam? Mulheres sendo violentadas, acabando com a vida delas, destruindo vidas. Então ela se coloca numa posição. Por isso o Senhor, usando Débora, ele fala para Baraque. Ele não está desmerecendo Baraque em nada. Ele não está desmerecendo Baraque porque ele foi covarde, porque ele não foi à frente, ou porque ele deixou, não permitiu ser usado por Deus. Deus permitiu essa história, para que hoje eu estivesse aqui, e como muitas outras pregações já sobre Débora, de mostrar para nós, que nós temos que colocar muitas das vezes numa posição de que venha lutar pelo povo, venha lutar pela igreja, venha lutar pela família. Não vamos nos acovardar diante de situações difíceis que podem vir a acontecer, tanto na tua casa, tanto na igreja, tantas vezes na sua família, ou vizinhos, ou amigos. Nós temos que nos levantar, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que nos erguer, porque algo muito precioso é dado a nós. O Espírito Santo de Deus. Aquele momento dos juízes, até a vida do Senhor Jesus e até a sua morte. Quando o Senhor ele nos dá o Consolador, ninguém tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Aquela mulher fez tudo, porque ela se colocou numa posição de obediência, temor e tremor diante de Deus. Mas hoje, nós temos a presença cotidianamente dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que fala todas as vezes que nós nos colocamos a ouvir Deus. Então por quê? Muitas das vezes nós não tomamos atitude. Porque muitas das vezes nós nos colocamos à disposição do Senhor. Porque muitas das vezes nós não falamos e colocamos: Senhor, eu não sei o que vão pensar de mim. Diante, Senhor, de todos eu sou o menor. Eu sou a menor. Mas Deus às vezes quer usar você. Deus às vezes quer usar você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo nesse momento. Deus às vezes quer usar a tua vida, usar as nossas vidas e mostrar: eu te capacito. Eu capacito, eu te levanto, eu te ergo e eu te mostro o que fazer. Porque foi isso que Débora fez. Débora se bota numa posição onde ela em nenhum momento ela se importou com o que as pessoas achariam. Ela somente se coloca na posição. E o Senhor usou ela gloriosamente. Gloriosamente. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mostrando que quem capacita é Deus. Quem transforma situações é o Senhor através da sua vida. É Ele que faz você, eu, sermos instrumentos em sua mão. Mas Ele só quer uma atitude nossa. Se erga. Não temas. Confia. Eu estou contigo. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te levanto. Eu te dou a minha mão e te digo: eu estou ao teu lado. Débora não temeu. Débora foi à frente de um grande exército. Vamos ler comigo o capítulo 5? Em nome de Jesus. Nossa, já são 20 para as 9, meu Deus. Cântico de Débora, capítulo 5, Juízes. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes
se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Louvai ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Deus passava em revista por toda aquela terra, procurando quem se colocará à minha disposição. Lembra do texto de Isaías? A quem eu enviarei? Débora se colocou nessa posição, em nome de Jesus. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Havia medo naquele povo, havia medo. Eles não conseguiam fazer nada por devido à tamanha opressão. Eles pararam, eles desistiram, as aldeias de Israel cessaram, elas pararam, elas não fizeram nada. Até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel, me levantei e se acolhia, e aí ela fala, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso o escudo ou lança entre 40 mil Israel. Era isso que ela falava para o povo. Levanta, povo de Deus. Levanta, povo. Existe um Deus sobre as suas vidas. Deus levanta aquela mulher com autoridade tamanha do Espírito Santo para mostrar para aquele povo: eu me coloco ante Deus e vocês, para mostrar que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Que Ele é o mesmo Senhor. Vocês estão se acovardando, vocês têm medo. Olha a quantidade de homens valentes que Deus colocou sobre essa terra. É isso que aquela mulher, ela se coloca à disposição e ela nada teme. Aleluia, Jesus. O meu coração é para os legisladores de Israel, que se voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Quando aquele povo se ergue pela valentia de uma mulher. Deus poderia levantar um homem forte, musculoso, de aparência, mas Deus levanta uma mulher. Talvez Débora fosse uma senhora, como a Teresa. Já imaginou Débora, uma senhora de, vamos botar aí uns 70 anos, mais ou menos? Vamos fazer 75. 75 anos. Imagina na tua mente. Deus não poderia levantar um homem? Deus não poderia levantar um homem forte? Mas Deus, às vezes, já pensou Débora ter a idade de 75 anos, subir com todo esforço acima de lá em cima de um monte, sentada debaixo de uma palmeira e aguardando o Senhor. Manda esse povo aqui, Pai. Manda esse povo aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para eles. Vendo uma mulher frágil, uma mulher, como eu falei, cogitando aqui, uma mulher de idade avançada, e fala: por que vocês não se levantam? Que covardia é essa? Deus é Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Se levantem, se erram, o Senhor vai liderar o exército dele. Por isso a palavra mostra que foi o Senhor que atraiu eles para o ribeiro de Quizon e fez com que todos aqueles carros de ferro fossem consumidos. Para que nós possamos entender, meus irmãos, nada pode ficar diante de você se o teu Deus estiver à tua frente. Ele é o mesmo general, Ele é o mesmo Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Então pare de andar numa vida covarde, se deixando as pessoas olhar para você e ver que você é um homem ou uma mulher de Deus que está vendo destruição no teu lar e você não se ergue. Quem está sendo envergonhado não é somente a tua família, é o teu Deus. É isso que Débora quis mostrar para eles. Uma mulher frágil, Deus me usou para erguer vocês. E agora sim Deus vai levantar um homem para estar à frente desse exército e mostrar para vocês que não é um homem que vence nada
Sou eu. Sou eu o mesmo Deus que vocês desprezam, que vocês se esquecem, que vocês se tornam a ídolos que nada podem fazer. E são esses ídolos que quando você abre a porta, os inimigos da tua vida que estão ao teu derredor, eles entram. Porque a tua defesa, que é o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel, o Senhor dos senhores, o teu inimigo está vendo que você não guarda mais a palavra dele, que você se sujeita a ídolos. Você acha que o inimigo de nossas almas não vê as nossas atitudes? Você acha que o inimigo de nossas almas, ele não vê o que você faz no oculto escondido? Ele vê. Deus vê, mas o inimigo também vê. Abre a porta. Deixa as coisas erradas entrar na tua vida. E você vai ver a destruição que o inimigo vai fazer. Não somente na tua vida, mas na tua família. Não encerra o cativeiro do inimigo na tua vida para você ver o que ele vai fazer. Deus é o mesmo. O mesmo. E é a autoridade que Deus deu para Débora. Ele dá para cada um de nós aqui. A vocês que estamos assistindo. E a nós. O mesmo. É o mesmo. Deus não tem variação. Deus não muda. Ele é imutável. A sua palavra é a mesma. Ela não muda. Por isso o Apocalipse diz: aquele que acrescentar ou tirar, ele não terá direito à árvore da vida. Não muda o que Deus escreveu. Não muda aquilo que Deus determinou. Não tenta colocar pormenores ou situações para encaixar a tua vida naquilo que está errado e trazer aquilo para a Bíblia. Nunca, nunca Deus vai permitir ser escarnecido. Deus nunca será escarnecido. A palavra de Deus fala que os escândalos viriam. Escândalo significa pedra de tropeço. Não permitas. Eu oro a Deus para que eu nunca venha ser pedra de tropeço para ninguém. Nem para vocês, meus irmãos, nem para minha família, nem para aqueles que estão ao meu redor. Mas, se algum dia, algum de nós se tornar pedra de tropeço para um dos pequeninos, aquele que o Senhor tem no seu coração, aquele que Deus guarda, que zela, que fez de tudo para resgatar a vida, nós nos colocamos nessa posição. O Senhor diz: é melhor que você amarre uma pedra no teu pescoço e se lance. Prefira a morte, meus irmãos. Prefira a morte. Débora foi uma mulher valente. Baraque foi um homem valente. Jael, vendo todo o testemunho que estava ao seu redor, foi uma mulher que nada temeu. Aquilo que poderia acontecer na vida dela, pelo seu esposo trazer paz, fazer paz com o inimigo. Seja um valente. Seja uma valente. A nossa espada está aqui. O nosso escudo. O nosso broquel. O nosso capacete. Nós temos uma armadura. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos um grande exército. Que Deus junta. Nos últimos dias. Para anunciar. Aleluia, Jesus. Para anunciar que coisas terríveis irão acontecer sobre esta terra. Que o Senhor virá buscar uma noiva adornada, uma noiva vestida, uma noiva que em nada ela envergonha o seu Senhor. Nós fomos chamados, meus irmãos. Isso aqui não é somente uma história. A Bíblia ela existe para ser a nossa bússola. A Bíblia ela existe para ser o nosso prumo. Se existem exemplos errados e certos, devemos observar a palavra de Deus. Não se permita perder oportunidades de engrandecer o nome do Senhor Jesus, por mais que aos teus olhos, aos meus olhos, nós possamos nos achar menores. Aproveite a oportunidade que Deus te está dando. Se a tua luta é grande, glorifica a Deus, porque a tua vitória é muito maior do que a tua luta. Se aquilo que você está passando está muito difícil, também glorifique a Deus, porque a sua dificuldade vai ajudar as dificuldades de outros conhecerem quem é Deus, através da tua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nada temam. Por mais que a dificuldade, por mais que hoje a nossa vida
passe por problemas muito difíceis, glorifica a Deus, porque chegará o dia da vitória. 20 anos esse povo foi oprimido. 20 anos esse povo jamais imaginou que eles conseguiriam vencer um povo com cabo de ferro. Às vezes nós pensamos que é muito difícil vencer o nosso inimigo, porque o que ele usa contra nós é muito grande. Mas nunca se esqueça que maior é o teu Deus, maior é o teu Senhor, que criou os céus e a terra, a lua, o sol e as estrelas, todos os mares, riachos, cachoeiras, rios, tudo aquilo que ele criou de mais belo e mais perfeito. Você, eu, somos a coroa da perfeição de Deus. Porque as flores, o Senhor não as chama de imagem e minha semelhança. As montanhas, riachos, cachoeiras, o que você pode ver de mais lindo na natureza. Deus não fala que aquilo ali é imagem e semelhança dele. Mas ele diz para mim e para você. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Através da minha vida, através da vida de cada irmão, desde que estão assistindo agora, e de cada um que está aqui sentado, Deus vai ser visto através de nós. As pessoas vão olhar para nós e ver Jesus. As pessoas vão olhar para nós e ver que somos mais do que vencedores. A palavra mostra isso. Então nós temos que ser testemunhas de um Deus vivo. O nosso Deus, ele não é de ferro. O nosso Deus não é de gesso. O nosso Deus não é de madeira. O nosso Deus é como nós. O nosso Deus é como nós. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem nariz, ele tem boca. Ele anda, ele fala. E ele é muito poderoso. Muito. Nunca deixe o inimigo colocar na tua mente que você não pode vencê-lo. Você pode. Você vai vencê-lo. Porque Débora, juntamente com aquele povo que se colocou como um povo escolhido sim por Deus, venceu e viu a vitória. Nós também veremos a nossa vitória. Seja na luta que você passar, seja na dificuldade que você passar, o teu Deus, o meu Deus, ele entrega na tua mão hoje, se você acreditar. Hoje o Senhor coloca na tua mão. Creia, eu posso te entregar o teu inimigo nas tuas mãos. E você vai glorificar o meu nome, porque através da tua vida eu serei exaltado. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Ricardo. Glória a Deus. Louvores. Vamos louvar. Glória a Deus.